Se existe uma coisa que controla a sua vida, tá? Controla totalmente a tua vida, são as histórias que você escolhe para tua vida, que são as narrativas, né? Então, cada vez mais eu tô falando sobre essas narrativas, e aí eu faço isso nos treinamentos, faço isso nos workshops e tal. E eu tô num hotel aqui, aí fiz um chimarrão e digo, cara, vou compartilhar com o pessoal aqui um pouquinho sobre o meu entendimento, né, de como é que funcionam as narrativas e por que é importante a gente entender um pouquinho como é que as narrativas funcionam. Porque o fato é que, de um tempo pra cá, a gente tem escutado muito falar sobre esse negócio da narrativa, não é assim? Então, eu tomei a liberdade, eu fui no Google e fiz uma pesquisa para ver, por exemplo, assim, desde que o Google existe, né, a relevância de busca da palavra narrativa, né? Então ela chegava a ter ali média de busca de 10, 15 buscas por mês. E aí de 2014, 15 para frente, assim, ela saltou para 70, 80, 90 buscas, né? E agora tá com uma busca muito maior. Em função da questão política e tal, né? E a gente tem falado muito sobre aquilo, guerra de narrativa e tal, o pessoal tem pesquisado mais sobre isso aí. Aí é o seguinte, ó, se tu parar pra pensar, peraí, se tem uma guerra de narrativa, é porque tem uma guerra, tipo assim, de narrativa. Então, peraí, a guerra eu sei o que é, mas e narrativa? O quanto eu entendo do que é narrativa, o quanto eu sei o que é uma narrativa, porque se eu não souber isso, eu sei que tem uma guerra, mas eu não sei do que tem essa guerra, né? E como que essa narrativa, ela vem e impacta a minha vida, né? Como ela impacta a minha vida no aspecto pessoal, como ela impacta a minha vida no aspecto familiar, como ela impacta a minha vida no aspecto profissional, como ela impacta a minha vida no aspecto social e como ela impacta a minha vida no aspecto espiritual. A narrativa, ela permeia os 5 aspectos da vida humana, cara. Então, você precisa, de repente você não precisa aprofundar, se tornar um grande estudioso da arte da narrativa, né? De criar roteiros, né? Protagonistas, antagonistas, né, coadjuvantes. Não é sobre isso aí. É sobre você entender que você tem uma crença, tá? Você tem uma crença. Essa crença, ela pode ser uma crença limitante, ou ela pode ser uma crença fortalecedora, pode ser uma crença potencial. Isso é fato. Você pode não gostar disso, mas você tem que concordar que é assim. Então, eu tenho crenças a respeito das coisas, né? Então eu não tenho uma crença, eu tenho várias crenças. Eu tenho crença sobre o chimarrão, que eu acredito que a erva moída grossa, ela dá um chimarrão mais saboroso do que a erva fina, por exemplo, entendeu? É uma crença. Embora eu já tomei chimarrões, não sei como é que a gente fala, né? Mas embora eu já tomei chimarrão com a erva fina, que é a erva que na minha história, que na minha narrativa, que na minha crença, ela não dá um chimarrão tão bom, eu tomei e achei o chimarrão maravilhoso. Você tá entendendo? Que muitas vezes a gente embarca em algumas narrativas, a gente cria algumas crenças sem necessariamente entender por quê. A gente simplesmente acha que não é, ou teve uma experiência e essa experiência se tornou negativa e você replicou isso pro resto da vida, né? Ou seja, depende de uma erva que eu tomei ali e que não foi boa, eu achei que toda erva fina não é boa. Você tá entendendo? Então, o fato é que nós temos crença. Então, eu quero compartilhar com você duas coisas bem importantes. Eu quero compartilhar com você sobre crença e quero compartilhar com você sobre narrativa, tá? Por que primeiro crença? Porque a crença é aquilo que eu tenho e ela pode ser, né, uma crença fortalecedora ou ela pode ser uma crença limitante. Ela pode ser eu posso acreditar em algo que me limita ou eu posso acreditar em algo que me fortalece, que me impulsiona, que me potencializa. Ponto. É isso, né? Então, eu tenho essa crença em relação ao chimarrão, eu tenho essa crença em relação às minhas capacidades, eu tenho essa crença em relação ao meu negócio, eu tenho essa crença em relação ao meu emprego, ao curso que eu escolhi para fazer na minha vida, enfim, né? São as crenças que eu tenho. Ok. E essas crenças são criadas e fortalecidas, né? Pelo quê? Aí é que tá. Exatamente pelas narrativas, né? E é por isso que narrativa é importante. Porque a narrativa, ela dá suporte para a crença. Digo mais, é a narrativa que constrói a crença. Então, dependendo do ambiente que você nasce, dependendo do ambiente que você vive, assim você está inserido dentro de narrativas que estão dentro desses ambientes aí, e esses ambientes, juntamente com as suas devidas narrativas, criam as tuas crenças. Por isso que o pessoal pega e fala assim, mas as pessoas são a média das 5 pessoas que a gente se relaciona e tal, não é assim, né? Você já deve ter ouvido isso aí. Eu tenho algumas reservas com relação a essa questão, assim, tipo, porque eu acho que não, você pode perfeitamente estar num ambiente, né? E esse ambiente não definir o teu tipo de pessoa, né? Indiferente do ambiente. Ou seja, se fosse assim, não tinha mais empregada doméstica, não tinha, né? Por quê? Porque elas estão dentro da casa dos milionários, vamos dizer assim, elas iam ser tudo milionário, você tá entendendo? E às vezes o pessoal, na ânsia de querer vender um curso, né? Os caras colocam, você fala, não, porque você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E eu acho que, enfim, mas isso aí é para um outro vídeo, né? Só voltando aqui à questão da crença e das narrativas. Então, eu entendo que eu tenho uma crença, coisas que eu acredito que posso, ou que eu acredito não posso, e se eu acredito que posso ou não posso, em ambas situações eu tenho razão, eu estou certo, né? Porque se eu acredito que eu posso, estou certo.
certo, show. Se eu acredito que eu não posso, estou certo, show, entendeu? Então essa é a minha crença, ela pode ser limitante, eu acredito que eu não posso, ou ela pode ser fortalecedora, ela pode ser potencial, dizer, não, cara, eu posso ir além, eu posso romper os meus desafios, enfim. Então é fato, eu tenho essas crenças em relação a qualquer coisa que eu veja na rua. Agora mesmo a gente passou aqui por uma eleição, né? Então, as minhas crenças, elas vão definindo muito do que eu penso a respeito do novo presidente. Eu posso até não gostar dele, entendeu? Mas não é por eu não gostar dele que eu vou torcer para que tudo vá mal, né? Só para chegar assim, eu falei para você que estava errado. Não, cara, eu vou torcer para que vá bem, né? Vou continuar não gostando do cara. Ou talvez não sei. Vai depender do tipo. Aí eu venho pro segundo ponto. Vai depender do tipo de narrativa que eu vou embarcar. Porque a gente embarca nas narrativas. E uma vez dentro da narrativa, tu acaba compartilhando de tudo aquilo que tá ali. Né? Ou seja, os valores que estão ali, os princípios que estão ali, e aquilo para ti passa a ser uma verdade tão forte, cara, tão contundente, que você acaba ignorando a outra narrativa. Então você acaba não querendo ouvir o que o outro tem para dizer, você acaba não querendo ouvir o que o outro tem para falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa com um espectro, né? Uma ideologia mais à direita, eu sou mais conservador. Então a tendência é eu não quero, eu escuto um cara de esquerda, nem quero ver o que esse cara tem pra falar. Poxa vida, né? Como assim não quero ver o que esse cara tem pra falar? Não, por eu ser de direita e o cara ser de esquerda é que eu preciso escutar o que ele tem pra falar. Eu não tenho que ficar escutando só as pessoas que estão na minha bolha. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Não tô dizendo que tu tem que abrir mão, entendeu, do teu espectro de direita conservador para escutar alguém, entendeu, de um espectro de esquerda progressista, entendeu? Não é porque você tem uma religião X, tu entende, que você vai deixar de escutar a religião Y. Se você tá com medo de escutar a religião Y, significa, na verdade, que você tem medo. Você tem medo de repente, assim, e se você tem medo é porque você não tá seguro, entendeu, da narrativa que você tá imerso. Por quê? Porque a religião, ela é uma narrativa. Geralmente é uma narrativa que a gente nasce, né? Por exemplo, se você nasce num berço, a gente fala muito nascer no berço cristão, né? Se você nasce num berço cristão, significa o quê? Que você está inserido numa narrativa cristã, né? E isso não impede de você de escutar uma narrativa espírita, isso não impede você de escutar uma narrativa islâmica, né? Judaica, entendeu? Qual é o problema, né? Só que aí parece assim que, cara, eu não posso. Por quê? Porque eu sou de Deus e eles são do diabo, não é assim? Então isso é exatamente os conflitos de narrativa. Isso é a guerra de narrativa. Eu contra eles, né? Nós contra os outros. Eu estou certo, você está errado. Eu sou do bem, você é do mal, né? Então olha só, essa narrativa, a gente vê ela muito presente nos filmes, nas séries, nos romances, né? A gente vê muito, muito nítido isso, né? Inclusive é tão louco isso, cara, que às vezes a gente percebe, por exemplo, assim, ó, eu dei o exemplo da série, né? Eu não sei se você já assistiu The Walking Dead, né? Mas The Walking Dead é uma série extraordinária, porque ela mexe exatamente com essa percepção de narrativa, aonde ela muda o enfoque da narrativa e aquele que era vilão passa a ser mocinho. Aquele cara que tu odiava no primeiro momento, daqui a pouco tu já começa a gostar dele, simplesmente por uma mudança, por um ajuste de narrativa, né? Então eu quero só que você pense o seguinte, cara, em que narrativa você está hoje embarcado, né? Do ponto de vista, mais uma vez eu digo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista espiritual, né? Qual é o tipo de narrativa que você está embarcado, né? Porque é certo que você está embarcado em alguma narrativa. E não vem me dizer assim que, porque eu não sigo narrativa nenhuma. Não, isso é uma narrativa, entendeu? A narrativa de que eu não sigo narrativa nenhuma. Então, a narrativa não é algo que você consegue evitar. Não. A narrativa é algo que você se propõe a racionalizar. Então assim, peraí, eu estou imerso numa narrativa. Então se eu entendo que eu estou imerso numa narrativa, eu automaticamente entendo que há outras narrativas. Então o que eu vou fazer? Eu vou escutar as outras narrativas, não há problema nenhum, né? Mas isso também é uma narrativa, sim. Por quê? Porque não tem como fugir da coisa da narrativa. Só que aí tem uma coisa, eu posso escolher a narrativa que melhor me convém. Né? Que me entrega melhor resultado, que me motiva mais, que me alegra mais, que me faz uma melhor pessoa, que me faz uma melhor pessoa hoje do que eu fui ontem, né? Que me entrega melhores resultados na minha vida pessoal, que me entrega melhor performance na minha vida familiar, que me faz um melhor pai, que me faz um melhor marido, você tá entendendo? Me faz um melhor filho, um melhor irmão, né? A crença, é o tipo de narrativa que me faz um melhor profissional, sabe? Que me faz um melhor ser humano em meio à sociedade, né? Que me faz uma pessoa mais espiritualizada, mais ligada com o Criador e tal, né? Então assim, eu posso sim escolher uma narrativa que me entrega um resultado mais efetivo, mesmo que para outras pessoas de outra narrativa vão dizer que não, mas teu resultado é questionável. Tá, mas aí é a tua narrativa, cara, sabe? Eu não preciso combater a tua narrativa para viver a minha, e esse é o grande ponto, entendeu? Você não precisa
ficar combatendo a narrativa do outro, dizendo que o outro é do mal e que tu é do bem e tal, para que você possa viver a tua narrativa. Você pode perfeitamente viver a tua narrativa de uma forma muito leve, de uma forma muito suave, de uma forma muito fluida, sem necessariamente ficar batendo na narrativa do outro. Por que você tem que desconstruir a narrativa do outro para viver a tua? Né? Parece que a gente viu uma coisa meio assim, né? Parece que para eu poder viver a minha narrativa, eu sou obrigado a combater, né, ferozmente a narrativa do outro. Eu vejo isso muito assim, eu brinco assim, né, que quando eu conheci a Bíblia, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Porque eu conheci a Bíblia, eu tô num hotel aqui assim, que tem uma Bíblia ali, né? Eu tô falando de conhecer, de você ler. E eu lembro assim que as histórias do povo hebreu, que eles entravam e conquistavam, e aí tem uma conquista, né? Que é muito marcante, assim, foi a tomada de Jericó, que eles deram voltas em torno dos muros de Jericó, tocaram as trombetas, os muros caíram, eles entraram e mataram todo mundo, por ordem, né? De Deus, enfim. Ó, entra lá, mata todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais de estimação e tal. Né? E aí todo mundo, é isso aí, vamos entrar, vamos destruir. Bom, é a nossa narrativa, né, cara? É a narrativa do povo hebreu. Agora é o seguinte, cara, e se nós pudéssemos conhecer a narrativa da galera que estava lá, do povo que estava na terra lá? Você tá entendendo? Qual era a narrativa deles? Qual era a história? Será que eles não tinham uma narrativa? Será que eles não tinham uma história? Né? Então veja bem que a gente embarca numa narrativa que é a nossa narrativa, que é a nossa história. E aí a gente demoniza o outro, né? Então, no Brasil a gente vive muito... Pô, a galera da esquerda parece que virou do diabo, cara. Viraram do demônio, entendeu? E eu digo pra você que eu tenho N amigos meus, N conheci pessoas da minha família que são de espectro de esquerda, entendeu? E que são pessoas extraordinárias, são pessoas maravilhosas, entendeu? Então, cara, não é assim. Aí tem esses rótulos, né? Que a galera coloca rótulo, velho, sabe? E esses rótulos também são... eles são, de certa forma, limitadores, né? Porque tu passa a olhar pra pessoa pelo rótulo, né, dela. Eu tenho alguns casos de clientes meus que tem colaboradores que são rotulados, né? O duas caras, entendeu? Assim, poxa, eu falo assim, cara, não faz isso, cara. Tu tá colocando um rótulo na criatura. Porque, mas foi uma brincadeira. Mas é uma brincadeira, mas e os novatos que entrarem? Vai lá no Duas Caras. Mas, pô, Duas Caras não é não é uma narrativa positiva, né? Ele não é só o inimigo do Batman, entendeu? A ideia de Duas Caras é uma pessoa de duplo caráter, cara. Uma pessoa de quase um mau caráter, né? Uma pessoa que tu não pode confiar. Você tá vendo? Né? Então, assim, com o passar do tempo, esses rótulos vão colando nas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Então a narrativa que você pode escolher hoje, se você não quer escolher uma narrativa do João, do Pedro, do Paulo, do A, do B, do C, do X, do Y, faz o seguinte, escolhe a tua narrativa. Qual é a tua narrativa? Qual é a tua história? E quando você se perguntar qual é a tua narrativa, qual é a tua história, sabe o que vai acontecer? Você vai resgatar a tua essência. Você vai olhar para dentro, você vai olhar para a tua essência, porque ela é de fato a única capaz de trazer à tona a tua narrativa, que é a tua história, né? Que é a tua jornada, que é a tua vida. Sabe aquela máxima que diz que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua, né? Só que por incrível que pareça, parece que a gente não cuida da nossa vida, a gente quer cuidar da vida dos outros, né? A gente quer dar pitaco na vida dos outros. E quando a gente precisa de uma opinião, né, sobre a nossa vida, adivinha para quem que a gente pede? Para os outros, né? Então olha só que loucura. Nós estamos sempre prontos para dar pitaco e opinião na vida dos outros e estamos sempre abertos para receber a opinião dos outros. Tanto que a gente se preocupa com a roupa que tu veste, com o carro que tu tem, com o lugar que tu frequenta. Por quê? Porque tu tá preocupado com o que os outros vão falar, né? Se você mora no prédio, se você quer descer lá para levar o lixo, né? Você mas tô à vontade, tô de abrigo, tô de camisetão, que assim e tal, né? Vou descer, vou levar o lixo lá. Não, mas eu tenho que botar uma bermuda, botar um tênis aqui, porque vai que eu encontre alguém. Então, mas o que esse tênis, vai mudar na tua essência? Absolutamente nada, né? Mas existe um hábito construído a partir de uma narrativa que te coloca uma crença de que não, você precisa estar bem vestido, né? E aí daqui a pouco, essa crença, ela vai mais forte. Não, esse abrigo não basta ser somente um abrigo, tem que ser um abrigo da Nike, né? E por aí vai, que esse negócio não para, porque o coração do homem não se farta, né? Então, a reflexão sobre narrativa é você entender que a narrativa, a tua narrativa, ou seja, a tua história, ela vem construindo as tuas crenças, e as tuas crenças definem quem você é, sabe? E você percebe que eu não preciso dar pitaco nos outros, não preciso saber dos outros, não preciso especular a vida dos outros, não. O fato é que a minha narrativa, ou seja, a minha história, constrói as minhas crenças, né? E as minhas crenças definem, de fato, quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, ou o que eu sou capaz de não fazer. Por quê? Porque a crença define aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Porque se eu disser que eu posso, eu tô certo. Se eu disser que eu não posso, eu tô certo também. Mas veja bem, a tua história. Aí eu quero perguntar pra você aí. Qual é a tua história? Qual é a tua narrativa? Qual é a tua história? Esquece. Não, eu sou cristão. Não, isso aí é a narrativa de alguém. Tu está embarcando a narrativa do cristianismo.
Né? Ah, mas eu sou um profissional da área, não sei o que. Não, tu tá embarcando, né, numa narrativa profissional, entendeu? Que tem lá o conselho do segmento do trabalho, sei lá, mas você percebe como é desafiador, né, nós olharmos para nós, né, e evocarmos a nossa narrativa que constrói a nossa história e que define as nossas crenças e que aí então pode mostrar o que nós somos capazes de fazer e até que ponto e até onde nós somos capazes de ir. Então, é sobre isso, né? Sempre que você escutar a palavra narrativa, pense nisso, né? Sempre que você escutar a palavra narrativa, pense que a palavra narrativa constrói as suas crenças, e as suas crenças definem o teu resultado, né? Seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida social e seja na vida espiritual, tá? E se você curtiu esse vídeo aí, dá um likezinho aí no canal, um vídeo um pouco fora da questão do Pharma e tal, né? Mas eu tô no hotel aqui, hoje é feriado e tal, assim, fiz um mate, fiz um chimarrão aqui, né? Que é uma crença gaúcha, gaudéria, dos pampas, olha só, né? E aí eu digo, pô, vou gravar um vídeo para subir um vídeo no canal aqui. Então, se você gostou, curte o canal aí. E comenta se isso aqui faz sentido. De repente eu tô viajando, né? Só não vale comentar assim, ah, Fábio, isso é a tua narrativa. Isso não vale comentar porque é óbvio, né? Mas de fato, essa é a minha narrativa a respeito das narrativas, né? E eu tenho com isso buscado o tempo todo resgatar as minhas narrativas, ou seja, as minhas histórias. Então eu olho para as minhas histórias e aí eu me comparo. Comparo com o quê? Com fulano, com Beltrano? Não, eu me comparo comigo mesmo. Eu comparo a minha história de hoje com a minha história de ontem, né? E aí, consequentemente, eu vou evoluindo. Aí tu vai dizer, Rafa, ele tá montando a história de amanhã. Não, cara, porque quem me conhece sabe que eu não me preocupo muito com a história de amanhã. Até porque eu não sei nem se eu vou conseguir finalizar esse vídeo aqui. Né? Essa que é a verdade, não sei. Então, esse papo desse controle sobre o amanhã que a gente tem, na verdade, é um mito, né? Porque de fato a gente não tem controle nenhum. Beleza? Mas você tem controle no botão para dar um like nesse vídeo aqui, para compartilhar e para jogar um comentário aqui. Beleza? Aquele abraço, tamo junto e bora criar as nossas narrativas aí.